Tem duas pessoas do mesmo tema que estão aparecendo muito aqui pelas minhas redes sociais. E porque tem muito a ver com alguns pacientes que eu atendi essa semana, resolvi abordar aqui com vocês. Mas o tema é perda de peso, emagrecimento. Uma das pessoas parece que até se envolveu numa polêmica, porque acabava defendendo a obesidade como uma opção de vida, né? A não ditadura dos corpos magros e perfeitos. E a outra que estava falando sobre um processo de emagrecimento mais natural, sem uso de medicação. E não é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas eu quero falar com vocês do impacto da saúde, da perda de peso e do controle da sua dieta, do seu IMC, da quantidade de gordura que você tem no seu corpo e a sua pele. E não é sobre estética. Dentro da perspectiva da estética, deixa eu aproximar aqui, a gente pode fazer muita coisa considerando a perda de peso, perda de colágeno, mas não é sobre isso que eu vim falar, gente. O meu motivador aqui hoje é a respeito das doenças inflamatórias da pele. Ontem eu atendi um paciente com uma dermatite seborreica de difícil controle, outra paciente com psoríase, e essa semana foram pacientes com quadros relacionados à pele, couro cabeludo, e como essas doenças são extremamente impactadas pela quantidade de gordura que tem no nosso corpo. O sobrepeso, ele gera o tecido adiposo, a gordura, ele gera uma sinalização inflamatória que piora a pele. Então deixa eu contar uma história pra vocês que ilustra isso muito bem. Eu tive uma vez um paciente, assim, com uma forma de psoríase muito extensa e grave. Ele tinha, assim, se a gente fosse classificar ali pelo PASI, que é uma métrica que a dermatologia usa, indicação de uso de medicação sistêmica. Ou seja, ele tinha indicação de uso de uma medicação que teria potenciais efeitos colaterais, que envolveria alterações na imunidade dele durante um tempo prolongado ou por toda a vida, pela gravidade da psoríase que ele apresentava. Mas antes disso, como a gente, na conversa, entendeu que a vida dele estava muito bagunçada, então ele tinha um estilo de vida ruim, ele estava dormindo mal, ele estava se alimentando muito mal, ele estava ingerindo muita bebida alcoólica, especialmente cerveja, ele estava acima do peso, a gente resolveu dar uma chance para ele melhorar com medidas conservadoras, porque a gente já sabia o impacto que o excesso de peso, de gordura, de alimentação ruim, falta de sono tinham nessas doenças. E esse paciente voltou, acho que 30 ou 60 dias depois, num intervalo de tempo muito curto, com uma resposta que, às vezes, nem essas medicações dão tão rápido. Ele teve tanta melhora das lesões de pele, foi uma coisa impressionante. Ele saiu de uma psoríase moderada a grave para uma psoríase leve, sem medicação sistêmica, só com esses cuidados e as pomadas. E isso é uma coisa que não é uma exceção. É muito comum que pacientes que tenham essas doenças inflamatórias crônicas, dermatite seborreica, psoríase, os eczemas, né, que são as alergias, as inflamações crônicas de pele, dermatite atópica, a própria acne, que em situações onde você tem uma qualidade de vida disfuncional, você se alimenta mal, você está acima do peso, você está dormindo mal, isso tem um impacto direto na gravidade dessas doenças. Elas ficam muito mais difíceis de serem controladas. E aí, às vezes, a gente tem que adicionar medicação, o que também traz efeitos colaterais e acaba virando uma bola de neve. Nada contra tratar, ainda bem, graças a Deus que a gente tem várias opções terapêuticas sistêmicas, mas é importante dizer que não lute contra o seu corpo, tá? Então, normalizar ou dizer que não tem problema nenhum estar sobrepeso, acima do peso, obesidade, é simplesmente tapar o sol com a peneira, tá? Aqui, especificamente na dermatologia, a gente já tem tantos impactos que são visíveis e perceptíveis com muita facilidade. Imagina das doenças que estão internas, né? Que a gente não consegue ver, porque a pele eu vejo. E todo o seu corpo tá lutando e sofrendo quando você tá vivendo mal. E isso é algo que você tem que se conscientizar e cuidar. Porque um médico prescrever uma medicação e tudo pode ser mais fácil. E até considerando o uso das medicações que hoje auxiliam no processo de perda de peso, não dão certo se o paciente não fizer a parte dele. Então, é muito importante levar a sério essas medidas de mudança de hábito de vida. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas a forma como você vive impacta demais na sua pele, especialmente nas doenças inflamatórias. A gente não tá aqui falando de estética, que também tem um impacto, mas esse impacto mais grave, mais agudo, que pode gerar uma série de desconfortos e riscos para você. Então, fica esse recado, os meus parabéns a essas duas moças que resolveram enfrentar essa condição, né, do sobrepeso, da obesidade. Não é fácil. Se fosse fácil, não tinha ninguém acima do peso, gente, sinceramente, né? Ninguém gosta de estar acima do peso. Não só por uma questão estética, mas eu me lembro, assim, de quando eu tava gestante, no final da minha segunda gestação, eu acordava todos os dias e eu pensava assim, como uma pessoa consegue viver obesa?
É muito difícil. É muito difícil, o joelho dói, abaixar é difícil, tudo é difícil. Quando você tem um corpo muito volumoso, muito pesado, é muito complicado, a vida fica muito mais difícil. Você perde mobilidade, sem considerar toda a questão estética, mas assim, considerando a facilidade de viver, de se locomover, de pegar alguma coisa, de andar, de se deslocar nos espaços. Então, existem pessoas obesas e em sobrepeso porque não é fácil controlar a alimentação, porque não é fácil fazer atividade física, mas é um esforço que seja você rico, pobre, trabalha muito, trabalha pouco, todas as pessoas vão ter que, em algum momento da vida, se dedicar àquilo para aquilo funcionar. Então elas vão ter que dedicar algum tempo da vida delas para fazer uma atividade física, que elas vão ter que dedicar algum tempo da vida delas para organizar alguma rotina alimentar, ou então se alimentar de forma adequada, fazer escolhas boas. Meus parabéns a quem tomou essas escolhas e meu alerta de que isso realmente é uma coisa muito séria e do ponto de vista da dermatologia tem um impacto gigantesco e pro restante da saúde também.